Esse vídeo é para quem é nostálgico como eu e que também nasceu mais ou menos na época que eu nasci, que foi lá em 1998. Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho aqui comigo algumas revistas que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, que eu acabei redescobrindo elas porque eu tinha guardado no meu guarda-roupa, naquelas gavetinhas que a gente acaba esquecendo muita coisa ali, né? Quando eu descobri elas, me trouxe muita nostalgia. E no vídeo de hoje eu vou explicar por quê, porque eu tenho muito sentimento envolvido em relação a essas revistas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas. Bom, para quem não sabe, existia uma revista chamada Revista UFO. Ela ficou muito famosa e foi muito vendida no início dos anos 2000 até mais ou menos o ano 2010, e eu tive o privilégio de ter duas edições dela, porque eu realmente me sinto privilegiado de ter essas duas edições. Ó, essa daqui é uma delas. Essa daqui, se eu não me engano, foi a primeira que eu ganhei. Eu ganhei do meu pai por volta do ano de 2008 ou 2009, eu não vou lembrar direito. Deixa eu tentar mostrar melhor aqui pra vocês. Acho que assim vai dar pra ver, né? Essa revista me marcou muito, principalmente a minha infância e o começo da minha adolescência, porque eu ganhei do meu pai na época. Eu lembro que eu saía bastante com ele para vários lugares, né? A gente fazia algumas coisas. E eu lembro que sempre quando a gente ia numa daquelas banquinhas de revista, que geralmente ele ia para comprar cigarro, eu ficava muito atento, assim, olhando as revistas que tinham lá, porque eu gostava, eu me interessava muito. Eu não gostava muito de jornal, eu era mais da revista, assim, sabe? Eu me interessava muito por... né, tinha vários tipos de revistas naquela época, hoje em dia acho que não tem tanto, e eu acho que também não é vendido tanta revista hoje em dia como era antigamente, né? Antes do advento da internet, se é que dá pra dizer assim. Então eu ficava vendo as revistas e por várias vezes, quando eu ia nessas banquinhas com meu pai, eu ficava de olho nessas revistas UFO, porque eu já tinha um certo interesse pelo tema ufologia. Eu só não vou dizer para vocês quando que eu comecei a ter interesse por esse assunto, mas eu lembro que foi mais ou menos na época que eu era criança ainda, já começando a ser adolescente, né? Na pré-adolescência e tudo mais. Por volta lá dos meus, acho que 12, 13 anos de idade mais ou menos. Então eu lembro que essa aqui foi o primeiro exemplar que eu consegui da revista UFO. Eu não fazia ideia na época que eu ganhei essa revista, eu fiquei muito feliz inclusive, e eu não imaginava que existiam assim inúmeras edições. Tem muitas edições, eu não vou saber dizer quantas edições existem, mas eu sei que existiam, pelo menos na época que eu ganhei do meu pai, existiam muitas edições dessa revista, e que era uma revista mensal, saía uma edição por mês. E aqui tá estampado aqui na capa, olha, eu vou tentar mostrar mais de perto para vocês. Eu acho que dá para perceber, ela tá bem gasta já, porque já faz mais de 10 anos que eu tenho ela, e essa foi uma das coisas que eu consegui salvar da minha infância / adolescência, ó, dá para ver nos cantinhos assim que ela tá bem desgastada. Aqui dos lados eu tive que pregar novamente as folhas com grampeador, porque as folhas já não tinham mais aquela cola que prendia elas aqui, né? Então eu tive que prender com um grampeadorzinho aqui para elas não se perderem. Aqui em cima no cantinho, não sei se vai dar para ver na câmera, vamos tentar ver se eu consigo mostrar. Aqui em cima tá mostrando o valor que era cobrado na época por essa revista. Custava R$ 9,90. Isso lá em 2009, 2010 mais ou menos. Não era uma revista barata para a época, né? Não lembro exatamente quanto que era o salário mínimo em 2009, 2010 aqui no Brasil para a gente fazer uma comparação, mas eu lembro que não era uma revista barata. E mesmo assim o meu pai conseguiu me dar duas edições de presente, né? E eu lembro que eu fiquei muito feliz porque, como eu disse, eu já gostava desse assunto, só que como a gente não tinha internet assim a livre uso naquela época, não era aquela coisa assim que a gente podia pesquisar de tudo na internet, não era todo mundo que tinha internet dentro de casa, não existia Wi-Fi ainda naquela época, então era uma coisa muito limitada. Computador também era uma coisa muito limitada, smartphone nem se fala, né? 2009, 2010 praticamente não existia ainda. Então, apesar de eu gostar muito do tema já antes de eu ter ganhado essas duas revistas, eu não tinha onde pesquisar muito sobre esse assunto, porque eu não tinha muito acesso à internet e eu acho que eu nem tinha computador na época. Então, assim, tudo que eu gostava, tudo que me interessava e tudo que eu sabia sobre esse assunto,
eu só sabia por causa da televisão, basicamente, porque antes de eu ganhar essas 2 revistas, eu só conseguia saber sobre algum tema relacionado à ufologia quando passava alguma matéria especial na televisão, por exemplo. Eu não escutava muito rádio, mas pode ser que existia algum programa que falava sobre esse tipo de notícia na época, não sei se existia, eu não sei se existe hoje em dia. Mas como eu não escutava muito rádio, eu era mais da televisão, sempre fui mais da televisão, né? Então, as informações que eu tinha sobre o tema que eu gostava, eu só conseguia acompanhar pela própria TV, né? E que, assim, na verdade nunca foi um tema muito abordado na TV aberta brasileira, né? Então, quando eu ganhei esses 2 exemplares, essa aqui, como eu já disse, foi a primeira edição que eu ganhei, eu fiquei muito feliz porque eu li ela dos pés à cabeça, assim, acho que no mesmo dia. Se não foi no mesmo dia, foi em 2 dias, assim. Foi muito legal porque isso daqui eu senti que trouxe um engrandecimento pra mim. Eu sinto que eu amadureci muito lendo isso daqui, porque essa revista trata de assuntos muito sérios. Isso daqui não tem nada a ver com humor. São matérias pensadas, matérias muito extensas, inclusive, e muito detalhadas, falando sobre alguns casos que acontecem no mundo inteiro, né? Cada edição é focada em um assunto específico. Essa edição, por exemplo, que foi a primeira que eu ganhei, fala sobre os crop circles, como que eu posso dizer? Os círculos nos milharais, nas plantações, né, que acontecem no mundo inteiro até hoje em dia. E naquela época ficou muito evidente porque começou a sair bastante na mídia e principalmente acontecia muito nos Estados Unidos, né? Como a gente vê muito em filmes também, e naquela época era muito evidente isso. Essa imagem, inclusive, foi tirada nos Estados Unidos, numa plantação de lá que aconteceu, que apareceu esses crop circles, né? Então, eu achei muito interessante depois que eu comecei a ler ela, porque existia muita coisa que eu não sabia sobre o assunto. E, como eu já disse, como eu não tinha internet, eu me baseava nas informações que eu gostava de saber só pela televisão. Tudo que eu sabia a respeito era muito raso, assim, as informações eram muito incompletas, a gente não tinha muito aprofundamento na televisão na época, porque não era um assunto muito popular, assim, que não tinha tanto interesse da população, e também não existiam programas dedicados a esse tipo de assunto e tudo mais, então a gente ficava refém a buscar por conta própria, assim, os assuntos em formato de revista, de jornal, programas de televisão, DVDs na época, que eram, né, o grande meio para você buscar entretenimento também, além da televisão aberta, né? Acredito que a TV a cabo na época ainda estava começando a surgir, né? TV por assinatura, né? Então o que a gente tinha mais era a revista, né? Que era mais acessível, e DVDs que você alugava também nas locadoras para assistir alguma coisa relacionada ao tema, né? Eu lembro que também na época eu já assisti alguns filmes em DVD, né, esses filmes assim cinematográficos, né, de Hollywood, nada como se fosse um documentário. Então todas as informações que eu tinha sobre esse tema não era nada aprofundado, não era nada muito sério, né, mas mesmo assim eu gostava muito do assunto e eu me interessava em saber mais sobre isso. Então nessa revista eu descobri muita coisa que eu não fazia ideia. Eu também, nessa época, quando eu ganhei a revista, eu não fazia a mínima noção de que existiam assuntos relacionados com a ufologia aqui no Brasil. Eu não tinha noção assim nenhuma de que existia uma base de pesquisadores aqui no Brasil, de ufólogos, de cientistas, de jornalistas que falava sobre tudo isso. E aqui nessa revista, inclusive no final, a gente consegue ver, não sei se eu vou encontrar, não sei se é nessa ou na outra. Eu já vou mostrar a outra edição pra vocês também, tá? Não, é na outra edição. Mas tem, assim... Me desculpe, eu não vou saber o nome, mas é como se fosse um glossário, assim, no final da revista, que mostra o nome dos jornalistas, dos editores, do pessoal que cuida das ilustrações da revista. Então, assim, é muita gente envolvida. É pra cima de 20 pessoas envolvidas em cada edição que saiu da revista UFO. Então, como saía uma por mês... É muito conteúdo produzido, por mais que fosse uma revista mensal, né, que fosse saísse para circulação nas bancas e tudo mais, né,
é muito conteúdo, é conteúdo sério que eu acabei descobrindo que não era só aquela coisa de filme, né? Que a gente via os alienígenas invadindo a Terra e abduzindo as pessoas e aquela coisa bem hollywoodiana, né? Que é uma coisa muito clichê, assim, né? Sobre o assunto alien, ufologia em geral, né? Então aqui existem muitas reportagens, eu vou tentar mostrar um pouquinho de algumas páginas para vocês, porque ela tem no total, olha só, ela tem 37 páginas, não é muita coisa, né? Mas para uma revista, ainda mais naquela época, era bastante coisa, né? Pelo valor que era cobrado por ela. O que eu posso mostrar, olha só, aqui é tipo um glossário, né? Que mostrava as páginas e onde que ficava cada reportagem de cada assunto. Então aqui era como se fosse uma apresentação da revista, onde você sabia tudo que ia ser abordado em todas as páginas, né? Você podia ir diretamente para a página que te interessava. Bom, isso eu tô falando para quem não conheceu revista na prática, né? Não pegou na mão na época das revistas, né? Que estavam em alta, antes da internet e tudo mais. Eu sou meio antigo nessa questão. Só para vocês saberem, eu nasci em 98, tá? Mas mesmo assim eu peguei o início da internet e eu peguei essa época das revistas, né? Que a gente pegava, comprava, lia ela porque a gente tinha interesse no assunto e tudo mais. Eu também gostava muito daquela revista Super Interessante. Nossa, eu adorava. Era outra revista que eu gostava muito. Tinha muitos assuntos sobre ciência, assim, que eu gostava, me interessava muito. Mas eu lembro que essa revista UFO foi uma das primeiras que eu ganhei na época e me interessei bastante. Aqui tem mais uma página, não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês, vamos tentar. Eu tô sem retorno ali da imagem, então não sei se vai estar focando para vocês verem, mas olha só, cada página aqui tem algumas reportagens. Essa daqui, se não me engano, tem uma reportagem inteira, é uma inteira completa de 2 páginas, então é muita coisa, são bem aprofundadas as reportagens, né? E eu achava bem legal, porque tem várias ilustrações, várias fotos, assim, que comprovam os casos e sobre as pesquisas aqui no Brasil, principalmente, né? E mais daqui a pouco no vídeo eu tenho algumas informações para passar para vocês sobre a criação da revista UFO, ou em quais países ela foi comercializada, como que ela foi criada, quem são os criadores dela. Mas antes eu queria mostrar esses 2 exemplares que eu tive e que eu guardo com muito carinho até hoje em dia, porque foi um tipo de mídia que me fez me interessar ainda mais pelo assunto. E como eu já disse, eu sou muito grato pelo meu pai até hoje por ter me proporcionado buscar mais sobre esse assunto com essas 2 revistas, né? Assim, foi uma gentileza que ele fez para mim na época, porque eu disse que eu me interessava pela revista e pelo assunto, e por mais que não fosse uma revista muito barata, ele acabou comprando para mim de presente, e um tempo depois ele também acabou comprando esse outro exemplar que eu ainda vou mostrar para vocês, né? Mas enfim, muito legal. Olha só, essa revista, como eu disse, tem o tema dos círculos nas plantações, então aqui tem uma matéria completa falando sobre esses círculos. Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, o assunto dessa entrevista, né? Dessa reportagem. Enfim, tem bastante coisa legal aqui e eu gosto muito de ler, gostava muito de ler ela. E quando eu reencontrei ela, eu dei mais uma folhada nela e foi pura nostalgia pra mim, porque eu gosto muito mesmo do assunto. Essa outra revista, ela... Aqui na primeira folha, na primeira página, tá dizendo a edição 117 de dezembro de 2005. Só que eu não me lembro exatamente se foi no ano de 2005 que eu cheguei a ganhar ela. Mas que a edição seja do ano 2005... eu acredito que as bancas naquela época não se importavam muito com isso e continuavam vendendo por anos assim à frente, né? Então, se eu não me engano, essa revista eu também ganhei no ano 2009 ou 2010. Aqui diz assim, Dossiê Amazônia, Revelações Finais. Eu já vi algum documentário no YouTube ou na Netflix, se eu não me engano, falando sobre esse dossiê Amazônia, que é basicamente falando sobre alguns casos envolvendo militares aqui do Brasil, sobre aparições e mais alguns assuntos assim relacionados com a ufologia, né? E não tem só um assunto, como eu já disse. Essa revista tem várias reportagens, várias entrevistas com pessoas que passaram por situações meio parecidas, assim.
que fizeram também regressão de hipnose, toda essa questão. Essa revista também tem 37 páginas. Essa daqui tá muito mais preservada do que a outra. Então, como eu não lembro exatamente a época que eu ganhei, eu imagino que essa daqui foi um bom tempo depois da primeira revista que eu ganhei, porque ela, assim, as páginas estão muito novinhas, estão limpinhas, assim, a capa não tá tão bem conservada, como vocês podem ver aqui, né, dos lados e tal. Só que, assim, eu vou mostrar uma página aqui pra vocês, só pra vocês terem noção do quão nova tá as páginas dessa revista, porque ela tá muito bem preservada. A outra, se eu não me engano, caiu um pouco de água um tempo atrás e ela acabou ficando aquele meio distorcido assim o papel, sabe? Quando molha. Mas essa daqui tá muito boa. Quer ver? Deixa eu mostrar uma página pra vocês. Olha só. Essa daqui já tá até descolando a parte da capa dela. Mas olha só. Essa daqui é uma das primeiras páginas. Ai. Olha só. Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho. Tomara que esteja focando pra vocês. Olha só. Vocês conseguem ver, acho que até pelo brilho da página, né? Que ela tá muito bem conservada, olha só. Em cada página tem, né, um trecho de uma reportagem e tudo mais. Ou é uma reportagem nas 2 páginas inteiras, quando é mais aprofundada, olha só. Acho que tá dando pra ver, né, direitinho. Enfim. Muito legal. Depois que eu li a primeira revista, eu fiquei muito apaixonado pelo assunto e pela própria revista, inclusive, né? Então, depois que eu descobri que existiam outras edições, que não era uma coisa única, porque eu também não entendia, né, de revista e edições naquela época, eu era praticamente uma criança, né? Então, quando eu descobri que existiam mais dessa, eu pedi, obviamente, pro meu pai mais uma revista, né, e ele me deu um tempo depois. Mas essa daqui tá muito mais conservada, ela tá, nossa, parece que eu comprei ontem, assim, na banca. E essa daqui é mais densa ainda do que a primeira, porque ela tem, olha só, isso daqui que vocês estão vendo, nessas 2 páginas, olha o tanto de texto que tem nisso aqui. Isso aqui é uma reportagem ou uma entrevista inteira, só ela, em 2 páginas, olha o tanto de texto que tem. Então, para vocês verem a seriedade da revista e a profundidade dos temas que são abordados nela, né? Eu gosto, nossa, eu adoro ficar folheando essas revistas porque me traz muita nostalgia e muitas lembranças boas, porque eu lembro que foi nesse momento que eu comecei a descobrir muitos assuntos que eu gostava, eu comecei a me descobrir como pessoa também, por mais que eu estivesse na pré-adolescência, né? Eu comecei a descobrir os assuntos que eu gostava, e eu estava na escola ainda, não se falava sobre esse tipo de coisa na escola, então eu comecei a ganhar essas revistas, comecei a me interessar mais pelo assunto e comecei a pesquisar sobre o tema das formas como eu conseguia na época, né? E depois, quando veio a internet e tudo mais, ficou tudo mais facilitado, com o computador, com o smartphone. Aí eu só continuei descobrindo mais e mais e me interessando mais pelo assunto e eu sou assim até hoje. Eu busco muito sobre isso, assisto muitos canais no YouTube, inclusive, que falam sobre ufologia, gosto muito e... enfim, eu acho que é isso. Eu só queria mostrar pra vocês porque é uma coisa que me traz, como eu já disse várias vezes aqui, muita nostalgia. Nessa época ainda, em 2008, 2005, mais ou menos, já tem algumas propagandas na própria revista, onde você conseguia entrar no site da revista UFO, que ainda estava engatinhando, com certeza, e você também podia comprar alguns DVDs, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Você conseguia comprar DVDs sobre documentários da revista UFO, que eles produziam na época. Eu lembro que eu não cheguei a adquirir nenhum, porque era muito mais caro que as revistas, né? Mas assim, eu nem imagino como que deve ser um documentário da revista UFO. Eu vou até procurar no YouTube e vou tentar colocar algum trechinho aqui para vocês nesse vídeo, só pra gente acompanhar juntos como que era esses documentários em DVD da revista UFO, porque eu realmente não sei, eu nunca pesquisei pra saber, porque na época não tinha condições, né, de acabar comprando um DVD, porque era muito caro, então a gente só locava na época, e eu lembro que nas locadoras não existia nenhum DVD da revista UFO, pelo que eu lembro. Our existing worldview and the way we think right now is failing us. To stand up for entirely new and unfamiliar realities requires a lot of heroism.
Então, bom, se eu não conseguir achar um trechinho de algum DVD da revista UFO, fica na lembrança de vocês, tá? Só a informação de que existiu algum dia, tá? Eu sei que hoje em dia existe o site oficial da revista UFO. A última vez que eu dei uma olhada faz uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que existia um método de parceria, assim, para quem gostava, para quem era fã da revista, e podia colaborar, assim, com assinatura por mês, e você também tinha a revista online, e se eu não me engano tinha ainda a revista física mensal, mas só para os assinantes aí, né? Eu não sei se ela é vendida ainda até hoje nas bancas, eu acredito que não. Eu acredito que hoje em dia deve ser uma coisa muito mais exclusiva, né, e muito nichada, né? É uma revista de nicho, para quem não sabe, né? Ufologia é uma coisa muito nichada hoje em dia no mundo inteiro e aqui também no Brasil, né? Principalmente que não é tão abordado assim o tema, né? Não é tão pesquisado. Tem um pouco, né? Tem alguma coisa ou outra, mas não é uma coisa tão levada tão a sério, infelizmente, assim como é nos outros países, né? Mas enfim, eu acho que é isso que eu queria falar sobre as minhas revistas. Como eu já disse, existe o site da revista UFO hoje em dia. Eu vou tentar colocar um trechinho do site da revista para vocês darem uma olhada como que é. Quem quiser também entrar lá e tiver interesse pelo assunto e dar uma pesquisada, uma fuçada lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu vou passar algumas informações que nem eu sabia sobre a revista UFO para vocês, tá? Bom, para começar, como eu já disse, no ano 2008, 2009, 2010 por aí, eu ganhei esses 2 exemplares que eu acabei de mostrar para vocês, mas eu não imaginava que a revista UFO era tão antiga. Para vocês terem uma noção, o primeiro lançamento da revista foi em 1984 e ela foi lançada, onde é o berço dela, lá na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E olha que legal essa informação que eu acabei de descobrir na internet, eu não sabia antes disso e eu também não sabia disso na época que eu ganhei as revistas. Ela é mundialmente reconhecida como a publicação mais antiga dedicada exclusivamente à ufologia. Então você para pensar, é uma revista brasileira, produzida por brasileiros, no finalzinho dos anos 80, que já era uma coisa muito surpreendente, porque se até hoje em dia não se fala tanto assim sobre ufologia, imagina em 1984, o que essas pessoas fizeram, né, os criadores da revista fizeram para botar esse projeto em prática, né, botar ele para fora do papel, né. Então foi uma coisa eu achei muito interessante saber disso. Olha só que legal, a primeira edição da revista UFO foi publicada em 1988. Então por mais que ela foi criada em 1984, a primeira edição dela completinha, que foi impressa e foi para as bancas, foi em 1988, ou seja, 4 anos depois. Com certeza, eu não tenho certeza disso, mas eu acho, demorou esses 4 anos porque faltava muito investimento, com certeza naquela época ninguém deveria ter tanto interesse assim em divulgar uma revista ufológica, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas então, desde então, ela tem tido essa periodicidade regular, né, de uma edição por mês, pelo menos até a época que eu ganhei essas revistas. Outra informação que eu acabei de saber também é que a revista UFO ainda é distribuída em todo o Brasil e também em Portugal, por se tratar de uma língua portuguesa, né, e também além de algumas cidades na Espanha que ela é revendida até hoje em dia. E olha só que interessante, o último dado que a gente tem sobre a circulação da revista UFO no mundo é de 2014 e diz que a tiragem da revista circula cerca de 15 mil exemplares por mês. Ou seja, lá em 2014, que é quando essa pesquisa foi feita, cerca de 15 mil exemplares eram vendidos aqui no Brasil, em Portugal e algumas regiões da Espanha. Não é pouca coisa se tratando de uma revista, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem internet à abundância, né? Então a gente já consegue perceber aí que tem mais pessoas nostálgicas que gostam de folhear uma revista na própria mão, né? Pegar no papel, ver aquelas fotos, ler aquelas matérias e se aprofundar mais no assunto de uma forma mais nostálgica do que você simplesmente entrar num site na internet e encontrar tudo que você queria na palma da mão, né? E olha só, após o falecimento do criador da revista, que foi o Ademar José Guivardi, em 2022, o filho dele, o Daniel, assumiu a direção da revista. E olha que maravilha para quem gosta do assunto e gosta ou já teve alguma revista UFO assim como eu. Em agosto de 2024, a publicação retomou as atividades com a edição número 288, e que, segundo as informações que a gente tem na internet, marca uma nova fase da direção da revista. E olha só que interessante, eu vou ler para vocês essa
parte. Essa edição especial simbolizou a continuidade do legado do Adhemar e o compromisso da equipe em manter a qualidade e a seriedade na divulgação de temas ufológicos. Ou seja, até hoje em dia, pelo menos até 2014, que é a última informação que a gente tem, a revista ainda estava de pé, sob nova direção e mantendo os mesmos critérios de seriedade e qualidade da construção das revistas. E eu fico sinceramente muito feliz por isso, porque eu tenho muito apreço por essa revista e pelas pessoas que escrevem por ela. E olha só que legal, a edição número 293 de janeiro de 2025, ou seja, agora, gente, mês passado. Eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro de 2025, ou seja, teve uma edição novinha que eu tô achando que eu vou comprar. Depois que eu terminar esse vídeo eu vou dar uma olhada pra ver quanto que tá custando, porque eu acho que eu vou acabar comprando. A edição número 293 de janeiro de 2025 abordou temas como avistamentos de drones misteriosos em Nova Jersey, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui para o YouTube falando sobre esse assunto que estava muito à tona um tempo atrás, aí um mês atrás, né, sobre esses drones e os OVNIs lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, implantes extraterrestres e uma entrevista com o cineasta James Fox, conhecido por seus documentários sobre OVNIs. Olha só que interessante. Isso tá dizendo aqui tanto no formato impresso quanto no digital, então eu vou dar uma olhadinha depois, com certeza, no site. E para vocês terem uma noção do quanto essa revista é séria e trabalha com qualidade nas informações, além da publicação mensal, a revista UFO e o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, o CBPDV, eles dois juntos promovem eventos e cursos relacionados à ufologia. Isso no Brasil inteiro, tá? Qualquer pessoa pode participar. E como eu já imaginava, desde a época que eu ganhei o meu primeiro exemplar da revista, a revista UFO é considerada uma das mais respeitadas publicações sobre o tema no cenário mundial, gente. Mundial. Contribuindo significativamente para a pesquisa e divulgação de ufologia. Bom, não é de hoje, né? Que a gente sabe que grandes pesquisadores, grandes obras e grandes projetos brasileiros estão aí circulando o mundo há muito tempo, né? Isso com certeza não começou com a Fernanda Torres. Ela foi uma das mais recentes, assim, vamos dizer, que se tornou grande na mídia internacional, né? Mas como a gente acabou de ver, existem vários projetos brasileiros que estão circulando o mundo inteiro e tem muita fama já há bastante tempo, né? E eu fico, pra falar a verdade, bem orgulhoso disso. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, ele ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu sinto que eu precisava trazer esse tipo de conteúdo pro canal, porque é uma coisa que me deixa muito feliz de falar e me deixa muito empolgado, porque, como eu já disse, eu tenho muito interesse sobre o assunto e eu queria muito mostrar essas duas revistas pra vocês, porque é uma coisa muito afetiva. Eu acho que eu nunca na minha vida vou conseguir me desfazer dessas revistas, porque é uma coisa que me traz muitas lembranças boas, né? E uma das coisas que mais me interessa hoje em dia é o tema ufologia, ciência e tudo mais, né? Então essas duas revistas foram a porta de entrada, dá pra se dizer assim, para o meu conhecimento, para minha busca sobre esse assunto que eu gosto tanto até hoje. E com certeza essas revistas foram esses objetos de filosofia, dá para se dizer assim, que abriu bastante a minha mente, tanto na época quanto até hoje em dia, para esse tipo de assunto, para a questão de ciências, para a questão de pesquisa e questão de uma abordagem mais séria sobre o assunto, que a gente sabe que principalmente aqui no Brasil, infelizmente, não é a realidade, né? Mas além da revista UFO, a gente também tem várias outras organizações que tratam sobre o assunto de forma muito séria e muito científica. E como eu já disse, eu fico muito feliz que esse é um trabalho brasileiro e que é reconhecido mundialmente, né? Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui embaixo se você já teve uma revista UFO, se você gosta do assunto e se você também é da época de ouro das revistas, assim como eu, que comprava nas banquinhas por aí. Até o próximo vídeo.